Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Guiana, hoje, dia 4 de dezembro de 2023. São 2 horas da tarde aqui em Montevidéu, 1 hora da tarde lá em Georgetown, capital da Guiana. E nós tivemos ontem o tal plebiscito realizado na Venezuela, né, pelo Maduro, para o povo decidir se eles acham que a Venezuela tem direito a Guiana Essequiba, né? Ao estado da Guiana e coisa e tal, e foi um referendo muito grande, fizeram muita propaganda e coisa e tal. O resultado do referendo foi que 95 ou 97% dos venezuelanos consideram que a Guiana é parte da Venezuela. Isso era esperado de qualquer forma, mas a grande questão que está havendo é uma disputa em qual foi o comparecimento. Por quê? O governo alega que foi um comparecimento de 50%, que é um número muito estranho, porque é muito baixo, muito menor do que normalmente são os comparecimentos em eleições na Venezuela. A oposição diz que o comparecimento foi de 5%. O governo botou um comparecimento baixo porque sabe que as pessoas perceberam que pouca gente foi votar, forçou a barra para dizer que era 50%, né, para ele dizer que tem 97% de 50% dos venezuelanos concordaram com isso. Mas a verdade é que foi 97% de 5% dos venezuelanos que foram votar no plebiscito de ontem, né? Bom, o que muda agora? Como eu falei para vocês, não esperem uma invasão imediata. O mais provável é que o Maduro quer usar isso como moeda de troca para os Estados Unidos não reestabelecerem as sanções à Venezuela, né? A Venezuela vinha sendo sancionada no início do ano, com o Lula tomando poder aqui no Brasil. O Biden resolveu fazer um acordo com o Maduro, intermediado pelo Lula, em que o Maduro se comprometia com eleições limpas em 2024 e os Estados Unidos suspendiam algumas das sanções contra a Venezuela, né? Esse acordo está para acabar, porque o Maduro não vai ter eleições limpas em 2024, né? O Maduro já falou que a Maria Corina não vai poder disputar, que é a principal opositora dele. Então, conforme esse acordo, os Estados Unidos deveriam agora retomar as sanções contra a Venezuela. O que o Maduro está querendo com essa guerra é exatamente ter uma moeda de troca, ter alguma coisa para negociar com o Biden. Mantenha a suspensão das sanções e eu não invado a Guiana por hora, né? Alguma coisa assim que ele quer negociar é o mais provável, mas não dá para descartar o maluco ser maluco a ponto de fazer isso. Se ele for fazer esse ataque, provavelmente vai ser em algum momento entre agora e março do ano que vem, que é quando deveriam ocorrer as eleições venezuelanas, porque isso também daria a ele a oportunidade de cancelar essas eleições alegando que está em guerra e daí não pode parar, não pode ter eleição no meio de uma guerra e coisa e tal. Enfim, vamos entender esse assunto aqui, falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Marcos Paulo, fiz o L, tomei no C e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então ontem foi o grande dia, né? E foi feito lá o plebiscito lá na Venezuela. Segundo o CNE, que é o TSE deles lá, o órgão eleitoral deles lá, falou que 10 milhões de venezuelanos votaram na consulta sobre Essequibo, mais de 95% responderam sim a todas as 5 perguntas. A diferença de 95% para 97% é que algumas perguntas tiveram 97% de sim, as primeiras, e a última teve 95% de sim, né? A participação, e esse daqui é o ponto controverso, foi de quase 50%. Quase 50%. Alguns meios qualificaram de baixa participação quando foi similar às eleições presidenciais no Chile e nos Estados Unidos, países em que votar não é obrigatório, então nitidamente você tem uma baixa participação em eleição de qualquer forma, né? Enfim, aqui é uma pessoa lá, um venezuelano falando aqui, e você sabe, é melhor você confiar no que venezuelanos falam do que no governo do Venezuela, né? E o que ele está dizendo aqui é que no final das contas ele conseguiu 95% de sim, de uma participação que foi entre 5% e 8%, na verdade, né? Ou seja, mesmo com toda a propaganda que ele fez e coisa e tal, não tem lógica, as pessoas simplesmente não estão interessadas nesse tipo de coisa, né? Ele falou aqui então que foi só 5%, entre 5% e 8% a participação, né?
Aqui está o quadro que foi fornecido pelo órgão lá da Venezuela, dizendo que a primeira pergunta teve 97,83% de sim, a última pergunta teve 95,94% de sim. Então foi caindo, né? Foi diminuindo aqui da primeira para a última pergunta. A última pergunta, vocês lembram, era aquela que permitia emitir carteira de identidade para o pessoal de Essequibo, identidade venezuelana para o pessoal de Essequibo, e lógico, isso aí seria o pretexto deles invadirem a região para proteger o povo lá de Essequibo, né? É lógico que teve realmente muita propaganda estatal, por exemplo, esse caso aqui, ó, que indígenas lá da Guiana teriam pegado um barco e navegado até a Venezuela para votar sim no plebiscito e coisa e tal, o que é muito curioso, porque eles não têm identidade venezuelana, não teriam como votar sim nesse plebiscito. No final das contas, o que está acontecendo aqui é propaganda, né? Além disso, esse vídeo foi postado ontem mesmo. Que estranho isso, né? No mesmo dia que o cara foi lá, tem um vídeo já gravando o índio sair lá de Essequibo, vindo para Venezuela para votar. Também teve o caso dessa moça aqui, que mostrou toda orgulhosa que ela tem uma identidade venezuelana, já mandou fazer a identidade venezuelana dela, e tudo documentado, com fotos e coisa e tal. Ou seja, claramente isso daqui é tudo propaganda do governo da Venezuela, né? Como se não bastasse os aviões escrevendo sim no céu, né? Ou seja, você vê a coisa mais direcionada do mundo, esse plebiscito, no final das contas, um plebiscito em que os aviões da Força Armada escrevem, vota sim, se não votar sim, pode dar problema, né? E isso foi algumas coisas que falaram, né? Olha só, esse vídeo aqui, eu não sei se é verdadeiro, eu não sei se é de ontem, tá? O vídeo mostra forças da Guarda Nacional Bolivariana da Venezuela obrigando algumas pessoas a irem em alguma direção. Supostamente estão dizendo que estavam forçando as pessoas a irem votar no plebiscito, né? Mas eu não sei, isso pode ser coisa antiga, esse negócio do pessoal pegar vídeo antigo e postar aqui é muito comum, mas eu não duvido nada, né? Por que o Maduro ganha a eleição lá na Venezuela? Porque a Guarda Nacional Bolivariana faz os maiores absurdos lá em período de eleição para forçar as pessoas a votar no Maduro, né? O Maduro fez então o discurso dele dizendo que ganhou a Venezuela toda e coisa e tal. É lógico que ia ganhar, né? Ainda mais lá o Maduro, lá com o CNE dele lá, evidente que iria ganhar, né? Mas ele falou que uma coisa muito importante, falou não, que temos que unir todo o povo da Venezuela nessa busca e coisa e tal. Por que ele está falando isso, né? Para você ver como é que isso tem muito mais objetivo eleitoral, objetivo político, do que efetivamente pretensão militar, né? A Maria Corina, que é a candidata de oposição lá, ela falou que o povo não participou desse evento, percebeu que é um evento inútil e daninho aos interesses da Venezuela, porque a soberania se exerce, não se consulta. Faz sentido, né? Agora devemos apresentar uma defesa impecável dos nossos direitos na Corte Internacional de Justiça, com o concurso de nossos melhores especialistas e demonstrar que o Essequibo é de Venezuela. É lógico, ela não pode dizer que, vamos deixar para lá esse negócio desse Essequibo, porque aí não, né? Realmente o povo venezuelano, a maior parte do pessoal ali foi alimentado com a mentira durante toda a vida deles. Eles acham que o Essequibo é da Venezuela. Então, se ela ficar contra isso, ela vai dar uma enorme vantagem eleitoral para o Maduro, né? Então, não, ela ficou correta, ela disse que temos que lutar pelo Essequibo na Corte Internacional de Justiça. Perfeitamente razoável isso, né? E, bom, o presidente da Guiana também, ele falou que não, que não existe retórica, não existe medo, que vai mudar o fato de que esse Essequibo pertence à Guiana. Enfim, fez lá o discurso dele também para o pessoal da Guiana sobre a questão de Essequibo, né? Quem falou besteira foi justamente o Lula, lógico, como é padrão, né? O Lula falou sobre a disputa de Essequibo, que eu espero que o sentimento comum prevaleça do lado da Venezuela e Guiana. O Lula tem essa mania de equiparar as duas coisas. Lula, olha só, a Venezuela está querendo agredir a Guiana. Então não é os dois entrarem em acordo, ou os dois têm que ver o lado. Não, é igual lá com a Rússia e a Ucrânia. Ele falou, não, porque o Zelensky também quer guerra. Não, que coisa é essa, pô? A Rússia invadiu a Ucrânia. Os lados são diferentes, não é a mesma coisa. Não é pedir para os dois fazerem a mesma coisa. Isso não tem lógica, né? Se você quer a paz, você tem que criticar quem começou a violência e apoiar quem está se defendendo dessa violência. Sempre assim, né?
Mais uma vez o idiota do Lula, o corrupto de 9 dedos, falou aqui que não, os dois lados tem que ter moderação e coisa e tal. Que porcaria de moderação dos dois lados. A Guiana não está atacando ninguém, está quieta lá no território dela, definido já desde 1800, lá vai pedrinha, que o território é dela, e agora a Venezuela fica com essa história de vamos invadir, não sei o que lá. Um absurdo isso, né? Outra coisa engraçada foi nesse discurso do Lula, ele também falou que a gente sabe que o referendo lá na Venezuela vai dar a vitória do Maduro, né? Porque a gente sabe disso, né? Vamos ouvir aqui, olha só. Veja a Guiana, eu conversei por telefone com o presidente da Guiana já 2 vezes. O Celso já foi à Venezuela conversar com o Maduro. Teve o referendo, acho que é hoje o referendo. Provavelmente que o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque... Por que, Lula? Por que o referendo vai dar o que o Maduro quer, né? Aí você vê que ele deu uma engasgada, porque ele percebeu que ele estava entregando que lá na Venezuela as eleições dá sempre o que o Maduro quer, né? É igual na Rússia. A eleição na Rússia é uma burocracia cara, dá sempre o que o Putin quer. Eleição na Venezuela também é uma eleição, uma burocracia cara, né? Aí o Lula percebeu que ele se enganou, que ele falou uma besteira, aí saiu com outra. Não, porque o povo quer o território, não sei o que lá, olha só. Dá o que o Maduro quer, porque um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele. Ele não acata um acordo que o Brasil já acatou. Porque não só a decisão de 1887, como a decisão de 1965, em que houve um acordo, houve um tratado que o Brasil aceitou, sabe? E eles agora estão dizendo que não aceitam. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que só tem uma coisa... Continuam falando as merdas. Ele falou, não, que precisando de paz e não sei o que lá, como se os dois países estivessem contribuindo para a guerra. Não, Lula, é só o Maduro, seu amigo, que está querendo guerra, né? Não tem nada de guerra do outro lado lá no final das contas, né? Enfim, é um idiota, e você vê que o Lula sabe que a eleição na Venezuela não quer dizer nada, ele próprio, ele falou, depois ele engasgou, ele falou, não, peraí, tem que não, porque o povo quer mais território, não sei o que lá. Enfim, agora, essa postagem aqui eu fiquei meio preocupado, eu não sei se isso daqui é verdade, tá? Não conheço a companhia que está postando aqui. Ela está falando aqui que o presidente da Guiana, o Irfan Ali, solicitou que Cuba mediasse a disputa do Essequibo com a Venezuela. Isso é meio preocupante, porque Cuba é um país que não tem moral nenhuma, um país que pode ser comprado facilmente pela Venezuela. É verdade que Cuba e a Venezuela já não estão mais em tão bons termos quanto já estiveram no passado, né? Andaram brigando por aí. Mas é uma escolha ruim. Cuba fazer a arbitragem dessa disputa, eu não sei não, hein? Eu acho que isso daqui é uma coisa, uma coisa ruim, isso daqui, não esperava isso. Já tem a decisão feita no acordo lá atrás, para que levantar esse troço de novo, né? O Tribunal Penal Internacional já falou lá que vai manter essa coisa. Eu imagino que isso daqui seja fake news, seja alguém plantando isso daqui, é o mais provável, né? Bom, uma coisa curiosa sobre a Guiana, que pouca gente sabe, eu não sabia, é que a maior parte da população lá é descendente de indianos. Não de índios, de indianos mesmo, né? Ali era parte da Inglaterra, né? do Império Inglês. Os ingleses na época também também controlavam a Índia, trouxeram muitos indianos para cá, então uma grande parte, a maior parte da população ali da região da Guiana é composta de descendentes de indianos, né? E também tem, evidentemente, indígenas também ali na região e também muitos negros que trouxeram por conta do período da escravidão, né? Infelizmente, né? Enfim, bem interessante a composição populacional da Guiana aqui na América do Sul, um país muito pobre, mas que vinha se desenvolvendo bastante, né? Justamente agora com o petróleo teria oportunidade de crescer bastante. E por final, o Business Ukraine Magazine fala aqui justamente que a Venezuela acabou de votar para a incorporação da Guiana, né? Isso é uma consequência direta da falha do Ocidente em responder de forma decisiva à invasão da Ucrânia pela Rússia. A menos que Putin seja parado, a gente vai ver mais invasões, anexações e caos internacional. E eu concordo, é o que eu falo para vocês. No momento que você deixa um país invadir o país vizinho, como a Rússia fez com a Ucrânia, seja lá qual for o motivo e coisa e tal,
você vai abrir o alerta para tudo quanto é país do mundo que, olha só, eu posso invadir também um país aqui do lado, se eu achar que eu tenho alguma coisa aqui. Isso é ótimo para ditadores, porque isso aumenta a popularidade do ditador, né? A população tipicamente gosta desse tipo de coisa, então isso abre uma porta enorme para isso, né? E a outra consequência que ele não fala aqui é que vai ser justamente o armamento nuclear, né? Porque a Ucrânia abriu mão das suas bombas nucleares justamente porque confiou que o Ocidente iria manter a segurança da Ucrânia, né? E se essa segurança não for mantida, a própria Ucrânia já falou que vai retomar o programa nuclear deles e certamente outros países do mundo vão perceber a mesma coisa. Ora, peraí, se o meu país, se o meu vizinho aqui vai resolver me invadir, a única coisa que eu posso usar contra é uma bomba atômica, então tem que todo mundo ter bomba atômica. Vamos voltar ao período trágico da Guerra Fria, o risco da aniquilação mundial aí por bombas atômicas por conta do Ocidente estar fraco ou não querer fazer uma ação decisiva contra o Putin lá na Ucrânia. Eu concordo com a posição deles aqui, essa é a falha original da coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.